Aminoácidos. O que de fato eu preciso saber? Bem, eu preciso saber inicialmente que se trata de uma classe de compostos do tipo de função mista. É do que é função mista. Veja só, eu tenho a estrutura de um aminoácido e eu vou ter a função ácido carboxílico e eu vou ter a função amina. Ah, então o nome está errado, era para ser aminoácidos. Não. O nome aminoácido dá a entender de que quem protagoniza esta molécula é o ácido e a função amina fica subordinada. Como assim, Eda? Não entendi. Quando eu tenho um composto de função mista, ou seja, um composto orgânico que tenha duas ou mais funções orgânicas diferentes, tem uma função orgânica que comanda a molécula, que é o general, que é o motorista, que é o protagonista. Nesse caso, dentro da química orgânica, quem seria a função orgânica que mandaria em todas as outras? Ácido carboxílico. Então, eu não vou me referir, na hora da nomenclatura, ao grupo NH2, que é de uma amina primária. Tá lembrado que é uma amina primária? Uma amina primária é quando eu tenho esse nitrogênio ligado somente a um carbono. Não me importa se esse carbono aí é primário ou não. Eu não classifico a amina primária pela classificação do carbono, e sim a quantos carbonos o nitrogênio se liga. Como só está ligado a um carbono, amina primária. Então, na hora do nome, da nomenclatura, eu não vou chamar amina, eu vou chamá-lo como um substituinte. Eu vou tratar o NH2 não como amina, mas como se fosse uma substituição, um substituinte, uma ramificação. E eu o chamo de amino. Mas calma, vamos por partes. Eu quero destacar essa extremidade com essa bolinha verde, que é a carboxila, e essa outra parte da molécula, que é o grupo amino. Beleza? O grupo amino que gera a amina. Aqui eu tenho o grupo amino, que condiz com uma amina primária. Esse grupo amino dá origem à função amina. Olha a letrinha A de roxo aí, roxo pancada, amina. E aqui eu tenho uma carboxila. Lembrando, por que o nome é carboxila? Porque eu tenho uma carbonila com uma hidroxila. Essa carboxila dá origem à função ácido carboxílico. Se eu fosse numerar para dar o nome, eu já sei que eu começaria bem por aqui, ó, pela função ácido carboxílico. Se eu tenho a função ácido carboxílico, eu já vou desconfiar que eu tenho características ácidas. E se eu tenho a função amina, eu também vou desconfiar que tem características o quê? Básicas. Veja só. Nós temos agora os famosos alfa-aminoácidos. Espera lá, Eda, como é que é assim? Eu tenho a classe dos aminoácidos e eu tenho a classe dos alfa-aminoácidos. Os alfa-aminoácidos, digamos, são os caras, os responsáveis, pela chamada síntese proteica, ou seja, pela fabricação de proteínas. Eda, mas o que seriam alfa-aminoácidos? Veja só. Eu tenho a estrutura, primeiro, eu quero que você entenda o que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu tenho um ácido carboxílico. Eda, por que tu vai mostrar um ácido carboxílico? Porque, como eu disse a você, que é a função que manda em todas as outras, nada melhor do que nós estudarmos um pouquinho mais de ácido carboxílico. Eu tenho aí o ácido carboxílico. Veja que eu destaquei esse hidrogênio aqui de verde. Esse verde é para te dar esperança. Esse hidrogênio verde é o único hidrogênio da função ácido carboxílico que é ionizável, que é liberado em meio aquoso na forma de íon H+. Cuidado! Para cada carboxila, eu só tenho um hidrogênio ionizável. Se eu tiver, por exemplo, 3 carboxilas, terei 3 hidrogênios ionizáveis. Mas calma lá. Olha o que é que eu vou fazer. Se eu for começar a numerar para dar o nome de um ácido carboxílico, por que tu vai fazer isso? Calma. Esse aqui sempre será o carbono 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4. Isso é a numeração oficial, é a numeração IUPAC. Mas só que do alfabeto grego, as primeiras letras eram chamadas de alfa, a primeira, a segunda, beta, a terceira, gama. Então a gente faz a seguinte interpretação. Esse carbono 2 é o primeiro carbono fora da carboxila. Veja só, bem aqui em cima. Você tem essa bola verde aqui, isso aqui é a carboxila. Quem é o primeiro carbono fora dela? É esse daqui, ó, que seria o carbono 2. Ó. Então, carbono 1, carbono 2. O carbono 2, por ser o primeiro depois da carboxila, no alfabeto grego era chamado de alfa. O carbono 3, como é o segundo carbono fora da carboxila, eles o chamavam de beta. E o carbono 4, que é o terceiro fora da carboxila, chamavam de gama. Então, quer dizer o seguinte,
Quando eu vou para um aminoácido, eu vou procurar a posição que o grupo amino estiver. Calma. Se esse grupo amino estiver no carbono beta, ainda é um aminoácido? Sim, é um aminoácido. Mas ele não seria um alfa-aminoácido. Porque para ser um alfa-aminoácido, o grupo NH2 tem de estar nessa posição, na posição 2. Ou seja, no primeiro carbono fora da carboxila. Aí eu teria, por exemplo, um alfa-aminoácido, que é o responsável pela síntese proteica. Esse grupo R, se ele não for hidrogênio, salvo engano, a glicina é o único alfa-aminoácido em que esse R é H, ou seja, é o único alfa-aminoácido em que esse carbono não é quiral. Lembra o que é um carbono quiral? É um carbono, sp3, que tem 4 ligantes diferentes. Eu tenho a carboxila, o amino, o grupo amino e o hidrogênio. Se bem que for hidrogênio, eu tenho 2 iguais, eu não tenho atividade óptica. Fora a glicina, que esse R é hidrogênio, todos os outros alfa-aminoácidos têm atividade óptica, ou seja, esse carbono terá 4 ligantes diferentes. Beleza, vamos lá. Nota importante. Caráter anfótero. Na química inorgânica, nós costumamos dizer o seguinte: olha, eu tenho um composto anfótero. Aí você diz assim, anfótero? O que é um composto anfótero? É aquele composto que, na presença de uma base forte, reagirá como um ácido forte. Na presença de um ácido forte, reagirá como uma base forte. Na química orgânica, se eu tenho um ácido carboxílico, eu já tenho um caráter ácido. Se eu tenho amina, eu tenho um caráter básico. Fora as aminas aromáticas, que o caráter básico é muito baixo, as aminas primária, secundária e terciária exibem um caráter básico. Veja só, eu tenho aqui um alfa-aminoácido. Eu tenho essa região, que é a carboxila, e eu tenho essa região, que é o grupamento amino. Esse Hzinho aqui, ele pode ser liberado em meio aquoso, então ele é o responsável pela atividade ácida. E bem aqui eu tenho esse parzinho de elétrons que sobra, vermelho, que eu pus, que ele é responsável pela característica básica. Pera lá, Ed. Não, pera aí. Esse caráter ácido e básico é aquele famoso caráter ácido-base de Bronsted-Lowry. O que é isso? Bronsted dizia que uma substância, para ser ácida, é aquela substância que não importa onde ela esteja, vai liberar hidrogênio. Então, até o momento, tudo bem. Um ácido vai liberar hidrogênio. Um composto, para ser classificado como base, ou seja, por que eu digo que as aminas são compostos de origem básica? Porque elas têm o nitrogênio com par de elétrons sobrando. No momento que eu libero H+, esse hidrogênio não tem mais nenhum elétron. Ele vai precisar de quantos elétrons? 2. Então ele pega e se agarra a esse par de elétrons, ou seja, o nitrogênio empresta através de uma ligação dativa. Ou seja, onde tem amina tem caráter básico, onde tem ácido carboxílico tem caráter ácido. Filho, então eu tenho uma região ácida e uma região básica. Então esse composto no todo ele é neutro, mas ele tem características anfóteras. Por quê? Se eu colocar na presença de uma base, essa parte aqui vai reagir como ácido. Se eu colocar na presença de um ácido, essa parte reage como básico. Olha esse nome, sal interno, ou também chamado de zilterion. Eu não sei se são com 2 R's ou somente com um R, eu acho que é só com R, mas tudo bem. Sal interno ou zilterion. Olha a estrutura desse cara. Eu tenho um alfa-aminoácido. Quando eu coloco esse alfa-aminoácido na presença de um ácido, esse grupo reage como básico. Se eu coloco na presença da base, esse grupo reage como ácido. E se eu colocar um alfa-aminoácido em solução aquosa, em água, o que é que vai acontecer? Vai liberar o quê? H+. E esse H+, vai para onde? Vai para cá, ó. É capturado pelo grupamento amino. Calma. Eu vou pegar um alfa-aminoácido e colocá-lo em solução aquosa. Quando eu coloco em solução aquosa, esse hidrogênio, que é ionizável, vai ser liberado. Então ele vai sair. Só que ele vai encontrar um par de elétron aqui, ó, e se acopla. No momento que ele faz isso, eu gero esse composto, ó, uma extremidade negativa, O-, porque liberou H+, e aqui vai ser NH3+, porque ele está recebendo um hidrogênio. Lembre, o nitrogênio só faz 3 ligações, aqui no momento está fazendo 4, então tem que ter carga positiva. Então, um composto com carga positiva e carga negativa é um sal, assim como se fosse o NaCl, Na+, Cl-. E esse cara aqui, ó, ele é neutro, veja só.
Uma carga positiva com uma carga negativa, tudo bem. É um sal interno porque é dentro da própria molécula, também chamado de deuterion. Pronto, fica essa dica. Outra nota importante. Lá na hora da síntese proteica, eu vou formar a ligação peptídica. Mas o que é a ligação peptídica? Eu vou pegar um alfa-aminoácido e reagi-lo com um outro alfa-aminoácido. Ei, pro teu Enem e pro teu vestibular, onde quer que seja, fica ligado nisso aqui, ó. Um alfa-aminoácido vai pegar a sua carboxila e vai ligar-se com o grupamento amino do outro alfa-aminoácido. Para fazer o que, Éder? Olha o que é que eu fiz aí, ó. A carboxila de um alfa-aminoácido ligar-se-á com o grupo amino de outro alfa-aminoácido. Então, o OH pega esse hidrogênio e libera água. E forma o quê? Uma ligação peptídica bem aqui, ó. C-O-N. Isso aqui é uma amida. Mas aqui, essa amida é uma poliamida. Ou seja, eu vou ter uma ligação peptídica. A ligação peptídica é justamente entre o carbono da carbonila com o nitrogênio. Olha o que eu vou dizer para você. Nessa síntese proteica aqui, eu tenho nessa extremidade uma carboxila, na outra extremidade um grupamento amino. Entenda, na hora que eu faço a síntese proteica, eu tenho na extremidade de um alfa-aminoácido, ó, eu fiz a síntese proteica, aí eu encadeei, pronto, faz o seguinte. Imagina que esse aminoácido é um clipe e esse outro aminoácido é outro clipe. Eu vou interligá-los. Então, eu vou ficar com dois clipes. Na ponta de um clipe, de um alfa-aminoácido, vai ter a carboxila. Na ponta do outro clipe, vai ter o grupo amino. Lembre disso. Na ponta de um vai ter carboxila, na ponta de outro vai ter o grupo amino. Isso da proteína. Então, isso aqui é uma reação muito básica. Olha essa questão massa. Num polipeptídeo que possui 84 ligações peptídicas, os respectivos números de aminoácidos de grupamentos amino-terminal e grupamentos ácido-terminal são... Calma, vamos fazer isso aqui mais fácil possível. Eu tinha dois alfa-aminoácidos, se ligaram e produziram uma proteína. Pronto. Eu estou percebendo que para cada ligação peptídica que eu faço, para cada uma ligação peptídica, eu tenho quantos aminoácidos? 2. Então, para cada uma ligação peptídica, eu tenho 2 aminoácidos que se interligaram. Num polipeptídeo que possui 84 ligações peptídicas, olha aí, se para cada uma ligação peptídica eu tenho 2 aminoácidos, ou seja, N mais 1, então posso entender que se eu tenho uma ligação peptídica, eu tenho quantos aminoácidos? 2. Se eu tenho 2 ligações peptídicas, 3, e assim por diante. Ora, filho, se eu tenho 84 ligações peptídicas, eu sei que para cada N ligações peptídicas, eu tenho N mais 1 aminoácidos. Então, se eu tenho 84 ligações peptídicas, eu tenho quantos aminoácidos? 85. Cai fora a letra A, cai fora a letra D, cai fora a letra E. Só que, lembre, ele quer saber quantos aminoácidos, quantos grupos amino-terminal tem e quantos grupos ácido-terminal tem. Filho, acabei de te dar um exemplo dos clipes. Quando eu liguei os 2 clipes, em uma extremidade ficou um amino-terminal, ou seja, ficou um grupo amino na ponta, terminal, e na outra ficou um grupamento ácido-terminal, que é a carboxila. Adivinha qual é a letra? Letra B, de biscoito Richester, vulgo água e sal. Repito, para cada uma ligação peptídica que você estabelece, você precisa de 2 aminoácidos. Então, para cada N ligações peptídicas, N mais 1 aminoácidos. Se eu tenho 84 ligações peptídicas, quantos aminoácidos eu tenho? 84 mais 1, 85. Gostou dessa aula? Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui e, por favor, nos seus comentários, diga o que você gostaria que os próximos vídeos trouxessem. Eu trouxe essa questão porque trabalha reação orgânica, trabalha também nomenclatura, trabalha também algumas propriedades tais como ponto de fusão e de ebulição, porque eu quero que você entenda que os aminoácidos têm aqui, ó, ponto de hidrogênio tanto aqui
quanto aqui. Então a gente pode destrinchar várias questões sobre isso. Eu espero você nos próximos vídeos e algumas surpresas ainda virão. Aguenta aí. Espalhe essa notícia para todos os teus amigos e se inscreva no canal se você não for inscrito. Beijo, um abraço, um aperto de mão. E lembre, Deus ajuda quem senta e estuda e vamos em frente, porque atrás de vocês tem muito concorrente. Até mais.